Olá, companheiros da Causa Operária TV. A gente começa aqui o nosso programa de todas as sextas-feiras, às 6 da tarde, o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo, para a gente falar a respeito da manipulação da imprensa imperialista, da imprensa capitalista, da imprensa golpista, né? De toda a hipocrisia e cinismo, né, que se fala a respeito da liberdade de expressão, liberdade de imprensa, da imparcialidade, da neutralidade dos meios de comunicação, né, e da política envolvida nisso daí, né, sempre com objetivos, no caso da imprensa burguesa, da imprensa golpista, da imprensa imperialista, de defender os interesses da burguesia imperialista. Bom, vocês devem estar vendo aqui que a gente está no cenário da Universidade de Férias, né, do curso O que foi o Stalinismo, uma análise marxista, que está sendo ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 7 da noite. O curso não está sendo transmitido pela COTV, só quem conhece aqui, tudo bem, o cenário também está sendo utilizado para análise política da semana, mas nos dias de semana, né, inclusive esse balcão aqui que eu estou utilizando é utilizado no curso sobre o stalinismo, que só quem acessa a plataforma da universidademarxista.pco.org.br e se inscreve ali no curso que pode entender exatamente do que eu estou falando. Ontem ocorreu já a 10ª aula do nosso curso, né? O Rui, ele nesse momento aqui, ele já vai entrar no início do domínio absoluto, né, do stalinismo, da burocracia stalinista sobre o Partido Comunista da União Soviética e também o Estado Soviético, né, a partir da morte do Lenin, entre o embate ali contra o trotskismo entre 1924 e 1928, e na semana que vem vai falar a respeito da política internacional da União Soviética nos anos 20, né, que já indicou ali o caminho a ser seguido pela burocracia stalinista ao longo de todas as décadas que existiu, né, com a derrocada aí da Revolução Chinesa de 1927, com a derrocada do movimento operário inglês que estava em ascensão em 1925, depois, né, com a traição da Revolução na França e da Revolução na Espanha, né, mostrando que o Stalin, de organizador, ele só tinha as derrotas para organizar, né, como bem disse o Leon Trotsky. Então, o curso é um curso sensacional. Aproveito aqui para fazer o convite a todo mundo que ainda não se inscreveu no curso, pode se inscrever. Está mais ou menos na metade do curso, mas se você se inscrever, você pode assistir às aulas anteriores. Inclusive, a inscrição ela vale por 6 meses, né? Você tem 6 meses aí para assistir tanto as aulas que ainda vão ocorrer ao vivo, como as aulas anteriores que ficam disponíveis na nossa plataforma, além de ter acesso aos verbetes da enciclopédia marxista, diversas biografias, explicações a respeito de conceitos, acontecimentos, instituições. Também acesso à biblioteca socialista, com centenas de livros, de documentos, de textos, né, históricos aí do movimento comunista e da luta política no século XIX e no século XX também. Lembrando também que nos finais de semana ocorrem os grupos de discussão da Universidade Marxista, né, um verdadeiro curso, né, em que não apenas os participantes assistem às aulas e têm a oportunidade de fazer perguntas para o ministrador do curso, né, Rui Costa Pimenta, durante as aulas, como também podem discutir entre si, né, a respeito do conteúdo das aulas todo final de semana, em grupos de discussão divididos por regiões do país e também no exterior. No último grupo de discussão que houve, 17 países do exterior participaram, além de todas as regiões do Brasil também. Então, é um curso sem precedentes na esquerda brasileira, com mais de 1.000 inscritos, né, cerca de 1.200 inscritos no curso. Você pode acessar lá
uma quantia também bem módica de R$100 para 16 aulas, né? Aulas de 3 horas de curso, e além de tudo que eu falei, né? A enciclopédia, biblioteca, grupos de discussão, podendo assistir e reassistir as aulas durante 6 meses, né? É um valor bem módico aí. Isso daí vale muito a pena para entender. É um curso extremamente aprofundado para entender realmente o que foi o fenômeno do stalinismo. Então acesse a plataforma da Universidade Marxista, universidademarxista.pco.org.br. A gente tem inclusive o vídeo aí promocional para você ficar com água na boca e acessar e se inscrever no nosso curso. Vamos ver. Isso aí, queria lembrar também a você que está assistindo a curtir o nosso vídeo aqui, deixar o seu like, a comentar também à vontade no nosso chat, a gente vai ler aqui os comentários do pessoal, a se inscrever na Causa Operária TV, já são mais de 89.400 inscritos, rumo a 90 mil inscritos, tem aqui o botãozinho inscreva-se embaixo do nosso vídeo e do lado desse botão tem o botão seja membro para você se tornar membro do nosso canal, que é uma contribuição muito significativa, muito importante. Apenas R$ 7,99 por mês você vai ajudar a Causa Operária TV a construir essa TV revolucionária, 24 horas por dia, 7 dias por semana, TV comunista, anti-imperialista, contra a direita, denuncia o golpe, luta pelo fora Bolsonaro, com uma programação bem variada, né, e que vai se expandir ainda mais. Você convide também os seus amigos para conhecerem a Causa Operária TV, pode compartilhar à vontade aí o nosso programa em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, e-mail, VK, China Weibo, todas as redes sociais onde você estiver, compartilha aí o link nos grupos, páginas e mensagens para os seus amigos. Bom, vamos falar do tema principal do nosso programa. Imprensa chinesa é mais imparcial que a ocidental. Pois é, existe, né, uma propaganda muito grande do imperialismo a favor da sua própria imprensa, né, dizendo que nos países capitalistas, nos países imperialistas, né, onde domina o regime neoliberal, existe a mais absoluta liberdade de imprensa, como a gente vê nos Estados Unidos, né, uma concorrência ali entre diversos veículos, todos podendo noticiar, todos podendo opinar, né, todos podendo acessar a população. E não apenas isso, mas todos fazendo isso daí, ao menos os que são financiados pelos grandes bancos, pelas grandes indústrias, né, fazendo isso daí de uma maneira imparcial, de uma maneira neutra, né, levando a verdade para a população, combatendo as fake news, né. Não existe no jornalismo norte-americano aquilo de imprensa marrom, mesmo que a imprensa marrom tenha nascido, né, nos países de língua inglesa. Enquanto isso, né, em países que entram em contradição política com o imperialismo ou contradição econômica, como é o caso da China, da Rússia, da Venezuela, de Cuba, etc., nesses países a imprensa é totalmente controlada pelos governos,
É um meio de propaganda desses governos. A imprensa só fala bem dos governos e mal dos adversários do governo. Existe uma censura muito grande, né? É o que a gente ouve por aí. Bem, nessa semana aqui houve um episódio muito significativo a respeito disso. A China proibiu a emissão do sinal do Serviço Internacional de Notícias da BBC, a gigante britânica de notícias, né? Isso daí porque a BBC teria violado, né, as próprias normas, as leis, né, a legislação de imprensa, de comunicação do país, né? E isso daí foi denunciado, claro, né, pela BBC, logicamente, e também pelo conjunto, né, dos monopólios de imprensa internacionais, que são, na verdade, um conglomerado, um cartel, né, das grandes agências de notícias internacionais. Mas isso daí foi feito em retaliação à censura da principal emissora de televisão da China, a CGTN, que na China é CCTV, né, mas para o exterior, em língua inglesa, francesa, espanhol, se chama CGTN, né, foi banida da Grã-Bretanha, né, como se fosse um veículo de propaganda do governo chinês. Não foi renovada a licença da CGTN na Grã-Bretanha na semana passada, né? Logicamente que o banimento da BBC na China é uma retaliação, né, a essa censura da CGTN no Reino Unido. E em Hong Kong, né, que curiosamente é um território que foi colônia do Reino Unido, né, até 1999, e que nos últimos meses, nos últimos 2 anos aí tem sido, né, um local aí de disputa, né, entre a China, que é o legítimo proprietário dessa região, sempre pertenceu à China, e o imperialismo, né, como meio de utilização para atacar, né, os chineses. Hong Kong também tende a censurar, né, a BBC. Bom, diante disso daí, a gente lembra, né, alguns episódios ainda relacionados à China, né, porque no ano passado houve, né, um grande conflito também nesse sentido entre Estados Unidos e China, aproveitando a questão da luta, da guerra econômica entre os dois países, e essa guerra passou a ser também uma guerra entre os estados para defenderem as suas empresas. A gente lembra que a Huawei foi muito perseguida nos Estados Unidos, né? A própria diretora-chefe da Huawei foi presa mesmo no Canadá a mando dos Estados Unidos, né? O TikTok ele não poderia permanecer nos Estados Unidos caso não virasse propriedade de capital norte-americano, mas também os próprios meios de comunicação chineses eles começaram a ser perseguidos nos Estados Unidos. É o caso da própria CGTN, é o caso da agência Xinhua, né? Como se eles fossem também veículos de propaganda do governo chinês, né? Essa daí foi a desculpa utilizada pelo governo norte-americano para modificar o status deles de veículo de imprensa para o status de órgão pertencente a um governo estrangeiro, né? O que leva nos Estados Unidos, né, a uma série de restrições à liberdade de imprensa desses veículos chineses. O mesmo foi feito também contra os veículos russos, o canal de televisão RT e a agência de notícias Sputnik News, né? A China vira e mexe retalia também, né? Tem acontecido nos últimos anos esse tipo de coisa contra o New York Times, correspondentes, né, da imprensa norte-americana na China também, né, como meio da China retaliar isso daí, se proteger desses ataques
do imperialismo. Mas a gente lembra que, como foi feito também com a Rússia, os meios de comunicação russos nos Estados Unidos, a Telesur também nos Estados Unidos, a Telesur venezuelana, né, isso daí também ocorreu contra ela. Aí quando acontece nesses outros países, é o quê? É um atentado à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, é uma censura, o governo é uma ditadura, você não pode atuar livremente, não pode falar a verdade sobre o país, só pode fazer propaganda do governo. Isso daí aconteceu recentemente também, há cerca de 2 ou 3 anos, quando o Nicolás Maduro ele ordenou o fim do sinal da CNN em espanhol na Venezuela, né? Porque a CNN, como todo mundo aqui sabe, e como a própria CNN se vende, né, é o principal canal de televisão do mundo, né, o maior monopólio de imprensa do mundo. E sendo dessa forma, logicamente que é controlado pelo imperialismo, é a principal voz do imperialismo no mundo todo. E a BBC acompanha a CNN também. Se a CNN é a principal voz, a BBC possivelmente seja a segunda, e é muito mais antiga que a própria CNN. E aí o Nicolás Maduro, ele tirou o sinal da CNN em espanhol, só pode ser assistido na Venezuela pelo YouTube ou de maneira clandestina, etc., como uma forma de proteger, né, a Venezuela, uma vez que a CNN estava sendo utilizada aí para mentir a respeito do governo, para fazer propaganda da oposição, para inclusive incentivar, né, a desordem, a desestabilização do país, o golpe, né, na Venezuela. Em Cuba, por exemplo, os Estados Unidos, desde o início da Revolução Cubana, financiaram uma série de meios de comunicação clandestinos, né, contra a Revolução Cubana, mais notadamente a Rádio e TV Martí, né, que é transmitida via satélite, se não me engano, da Flórida, né, e isso daí eles tentam, a Rádio e TV Martí, que é financiada pelo governo dos Estados Unidos, pela CIA, pelo Congresso norte-americano, o sinal que é transmitido da Rádio e TV Martí, ele bloqueia o sinal de outros veículos de comunicação cubanos, né, e ao mesmo tempo ele tenta se infiltrar na ilha para fazer propaganda contra o governo cubano, né? Então, muitas vezes, né, o imperialismo utiliza não só a própria imprensa local, como também a própria imprensa sua, infiltrada nesses países para tentar desestabilizar, fazer propaganda, né, contra esses governos. Mas, né, é a imprensa desses países que seria uma imprensa chapa branca. Se vocês tiverem a oportunidade, vocês podem assistir a CGTN, logicamente a Telesur, TV cubana, inclusive a TV coreana, né, no YouTube. A CGTN é muito fácil, tem vários canais da CGTN em inglês, em espanhol, em francês, em chinês, obviamente, que é a CCTV, né? E vocês vão notar, assim como se vocês lerem as agências de notícias chinesas, como é o caso da Xinhua, que incrivelmente são mais imparciais do que os próprios meios de comunicação norte-americanos, do que a CNN, do que a Fox News, do que o New York Times, ou mesmo do que as agências de notícias, porque a agência de notícia, a natureza, né, de uma agência de notícias é que ela tenha o conteúdo puramente informativo, curto e grosso, conciso, objetivo, né, para despachar e enviar para todos os lugares do mundo, né, com a maior precisão e apuração, logicamente, mas sem tentar fazer análises, né, teoricamente não seriam, né, veículos de propaganda que estariam mais a posição de veículos de propaganda seria mais dos jornais, das TVs, que já tem uma análise, que já tem uma cobertura maior, no sentido de fazer uma grande reportagem, né, de colocar opiniões do jornal. As agências de notícias são mais para noticiar apenas para dar informações.
da mesma forma que acontece nas guerras, né? Tem ali os soldados, todo o pessoal que trabalha nas comunicações e envia as informações para o quartel-general. É mais ou menos isso daí que é uma agência de notícias. Mas a gente vê aí, se a gente abrir a Reuters, a agência France Press, a AF da Espanha, etc., a gente vai ver que existe, né, assim como existem nos jornais, nas TVs, uma série de caracterizações, de adjetivações, né, de juízos de valores, por exemplo, utilizando a palavra ditadura para se referir à Coreia do Norte, utilizando a palavra democracia para se referir à Venezuela, né, de que o governo ameaça a democracia, de que é um governo antidemocrático, etc., para utilizar a palavra golpe quando é de interesse do imperialismo, né, para utilizar a palavra censura, e etc. E a gente vê isso daí na imprensa imperialista, inclusive nas próprias agências de notícias. Mas se vocês assistirem a CGTN, que foi o canal de televisão censurado no Reino Unido por supostamente fazer propaganda da China, etc., vocês vão ver que em muitas análises, boa parte do conteúdo não faz esse juízo de valor. Logicamente, quando se trata, né, de notícias da China, vai puxar para o lado do governo chinês, porque afinal de contas, realmente são veículos aí que atendem ao Estado chinês e ao governo chinês. Então só vai haver notícias positivas a respeito do governo chinês, mas mesmo assim, essas notícias não são aquelas notícias de bajulação, mas de informação. Agora, no entanto, quando a gente vê notícias, por exemplo, eu estava esses dias lendo, né, fazendo uma pesquisa na agência Xinhua, a respeito da cobertura, né, da imprensa chinesa sobre o golpe militar que ocorreu em Mianmar, né? Porque aqui, né, a partir de notícias justamente vindas, né, dos veículos internacionais imperialistas, das agências de notícias, etc., se falou que o golpe em Mianmar é apoiado pela China, que os militares são pró-chineses, né? Isso daí não é uma coisa complexa, mas não é possível a gente afirmar de maneira contundente isso daí, até porque Mianmar viveu no século XX uma ditadura militar muito isolacionista, que tinha inclusive características anti-chinesas. Mas, a respeito da cobertura em si, eu li assim cerca de 20 reportagens, né, informes da Xinhua a respeito dos acontecimentos em Mianmar. Uma coisa que a gente repara é que em nenhum momento, né, eles fazem juízo de valor sobre o que aconteceu no país, dão adjetivações sobre o que aconteceu no país. Em nenhum momento eles usam a palavra democracia, em nenhum momento eles usam a palavra golpe, em nenhum momento eles usam a palavra ditadura, né, ou mesmo censura, né. Por exemplo, a Xinhua noticiou exatamente o que estava acontecendo em Mianmar. Os militares chegaram lá, tomaram as ruas, depuseram o governo, né, prenderam vários líderes do governo e do partido no governo, a Liga Nacional pela Democracia. Isso daí tudo foi noticiado pela Xinhua. Inclusive, noticiaram os protestos contra o golpe militar, falaram que os protestos eram pacíficos, né? A gente pode considerar que isso daí já é um juízo de valor, né? Você fala que os protestos são pacíficos ou violentos, mas de qualquer forma seria um juízo de valor assim de um nível muito baixo, né? Não seria aquele nível de valor como aquele juízo de valor como a Folha de São Paulo faz quando se refere à Venezuela, por exemplo. Maduro é um narcoditador, né? Noticiaram as prisões, o toque de recolher, tudo mais, e a gente pode considerar, bom, a imprensa chinesa está a favor desse golpe militar em Mianmar? Eles não falam em golpe, né?
Mas eles também não noticiaram nada positivo do governo de Myanmar, nem nada negativo também. A gente que faça o nosso juízo se aquilo lá foi uma coisa positiva ou uma coisa negativa. Eu achei isso daí muito impressionante, né? Porque quando você vê a imprensa falando de liberdade de expressão, de imparcialidade, de neutralidade, ou então a pessoa que vai numa faculdade de jornalismo, aprende ali o que é ser jornalista, tudo, você tem que ser imparcial, tem que transmitir a verdade, deixar o leitor saber julgar se aquilo lá é certo, se aquilo lá é errado, se foi assim, ou se foi certo, se foi certo, se foi errado, com as informações de maneira objetiva. O que, logicamente, não é feito pela imprensa burguesa, né? A gente lê os jornais aí todos os dias, assiste a televisão, ouve rádio e vê como que é a cobertura da imprensa. Então, uma boa dica aí para qualquer um que quer seguir realmente o que dizem aí os professores de jornalismo, tudo, a imprensa a respeito de imparcialidade, de neutralidade, de ler uma notícia e o leitor julgar, né, de acordo com os seus próprios valores, se aquele conteúdo expressa a verdade ou a mentira, ou se os fatos narrados naquele material indicam, né, que determinado personagem da história é vilão ou é mocinho, etc. Se você quiser fazer isso, você pode ler as agências de notícias chinesas, a imprensa chinesa, que são muito mais imparciais do que os jornais do imperialismo. Isso daí é uma coisa impressionante, né? Podem ler a Xinhua que vocês vão ver que a cobertura é muito mais honesta, né? Muito mais imparcial e neutra do que a CNN, New York Times, Washington Post, o Globo, o País, toda essa porcaria que a gente tem e a gente chama de imprensa. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que está comentando com a gente, a Monique FC, o Adriano da boa tarde, o Adriano Teixeira da boa noite, camaradas, Arthur Freitas também da boa noite. O Arthur Freitas lembra, né, que Hong Kong foi colônia do Reino Unido até 1997, é verdade, eu falei 1999, se eu não me engano 1999 foi Macau, né? Hong Kong foi até 97. Henrique Simonardi também fala salva Vasco. Valeu aí nosso companheiro que é botafoguense. O Arthur Freitas fala aqui, Macau foi colônia europeia até 99, isso mesmo. Reflexão sempre, boa noite, curtindo música de classe agora. Valeu, hein? Melhor. Eu acho que você poderia ouvir o música de classe em outro momento que não no momento do Não Compre Jornais, reflexão sempre. Se é que você está me ouvindo, né? Henrique Arias de Araújo também dá boa tarde aqui pra gente, só os nossos apresentadores estão curtindo aqui o programa. O Luiz Bergotza fala também, boa noite, eles ainda não terminaram de vacinar, eles ainda não terminaram de vacinar os que têm mais de 90 anos, a minha vez vai chegar só em 2027. Sendo otimista, Luiz, sendo otimista, você vai se vacinar em 2027. A não ser que você vá para Cuba, né? Ou para a China, justamente. Fabrício Caldeira envia aqui um super sticker, muito obrigado, assim como o nosso querido companheiro Ernesto Abdala Filho, também direto da Espanha, com a gente aqui acompanhando o Não Compre Jornais, minta você mesmo. Bom, já que o Luiz Bergotza falou, né, a respeito da vacinação, a gente também tinha uma palavrinha para falar a respeito da cobertura da imprensa sobre a vacinação aqui no Brasil, né? A gente está cansado de falar que a vacinação é uma farsa. Não existe uma campanha verdadeira de vacinação. Segundo, né, os dados oficiais, nem 12 milhões de brasileiros foram vacinados, foram imunizados, né? Perdão, nem 12 milhões de brasileiros foram vacinados.
6 milhões teriam sido imunizados, recebido a primeira e a segunda dose, o que representa menos de 3% da população brasileira, né? Enquanto isso, a gente vê aí outros países já na casa dos 20% da população sendo vacinada, tudo mais. A gente vê que existe um desvio muito grande de vacinas, né? Tanto por parte dos burocratas do Estado, né? Dos altos funcionários do Estado, governos mesmo, prefeituras, esses órgãos aí de controle. O pessoal está desviando a vacina para vacinar os amigos deles, né? A gente viu aí em vários lugares nego furando fila, secretário de não sei da saúde, tudo furando fila ali para ser vacinado e o povo que se lasque, né? Ou então, por outro lado, os próprios capitalistas, né, comprando a vacina, ou seja, tirando a vacina do Estado por meio do seu poder financeiro, para poder vacinarem a eles, para poderem vacinarem os seus empregados, para que os escravos modernos vão logo trabalhar e encher a burra deles, né? Ou então mesmo para poderem revender essas vacinas aí a um preço astronômico, né? O que é uma bandidagem gigantesca. Se houvesse, né, um país sério, né, se houvesse um governo sério aqui no Brasil, controlado pelos trabalhadores e tudo mais, isso daí seria punido, né, com expropriação, etc. Mas já que é o Bolsonaro, já que é o Dória, já que é o Eduardo Paes, isso daí está livre, né? Só que isso daí não é falado na imprensa. O que a gente vê são pequenas notas, né, matérias secundárias nos jornais, reportagens que vão lá para o canto da página, lá nas últimas páginas, não são difundidas também por esses jornais, embora em alguns casos eles possam publicar, né, essas notícias, muito menos, né, na televisão, que apesar de ter caído muito nos últimos anos a audiência, né, dos canais de televisão aberta, como é o caso da própria Rede Globo, né, ainda assim são a principal fonte aí da maior parte da classe trabalhadora de se manter antenada pelo que acontece no país. Por isso mesmo que a gente vê, né, que esse é um dos motivos pelos quais o nível cultural, né, da população é um nível cultural tão baixo, porque o monopólio dos meios de comunicação obriga as pessoas a, se querem se informar, assistirem a Rede Globo, etc., o que não é, na verdade, nenhum meio de informação, mas sim de desinformação. Porque se vocês assistem aí o Jornal Nacional, de vez em quando eu assisto, né, vocês vão ver que a cobertura a respeito da vacinação é uma coisa assim, parece que a gente está na Noruega, né? Ali a reportagem mostra o senhorzinho de 107 anos foi vacinado no drive-thru ali, outros foram junto com a família toda alegre, sorridente, todo mundo foi vacinado, recebeu a picadinha aqui no braço, vai voltar daqui a algum tempo para receber a segunda dose, todo mundo alegre, chorando de felicidade, né? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Campos dos Goytacazes, em Juazeiro do Norte, no Vale do Jequitinhonha, em tudo quanto é lugar, né? A impressão é que o Brasil inteiro está sendo vacinado, já quase 200 milhões de pessoas já estão imunizadas, né? É um cenário de ficção total o que é pintado pela imprensa, né? Mas enquanto isso, a gente está vendo 250 mil pessoas aí quase morrerem de coronavírus, mais de 1.000 pessoas por dia, né? Em São Paulo, mais de 50 mil pessoas também. É bom lembrar isso daí, porque o senhor João Dória ele se coloca como o senhor vacina, né? Como o salvador da pátria, tudo.
mas não tem absolutamente nada a ver o que é transmitido na televisão, né? Isso daí se a gente fala que na China a Xinhua, a CGTN são veículos de propaganda do Estado chinês, do governo chinês, então o que é a Rede Globo, né? O que é a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo? Isso daí é um monopólio ditatorial dos meios de comunicação que controla 90% de todo o espectro aí jornalístico de comunicação, rádio, televisão do país, que faz uma propaganda descarada, né, a favor do governo. E quando a gente fala do governo, eles podem criticar o Bolsonaro pontualmente, né, em alguns casos, porque também fica difícil, né, de você esconder totalmente a realidade. Você precisa, às vezes, falar alguma coisinha, só que eles colocam a culpa no Bolsonaro e apenas no Bolsonaro, né? E com coisas secundárias, a entrega da Petrobras, a privatização, o pagamento aí da dívida que escraviza o povo brasileiro, tudo, isso daí não é atacado, né? São atacadas coisas secundárias e apenas o Bolsonaro, né? Quando a gente fala então governo, a gente fala, na verdade, quer dizer todo o aparato do Estado que está nas mãos da direita golpista de conjunto, né? Isso daí, os monopólios do meio de comunicação não passam de veículos de imprensa chapa branca, né? Que fazem propaganda escancarada 24 horas por dia, 7 dias por semana, em todas as revistas, jornais, rádios e canais de TV, propaganda positiva, né, a respeito da política desses golpistas. Não se fala, né, a respeito da devastação que tomou conta aí de todo o sistema de saúde, né, por causa da política neoliberal que é levada a cabo tanto pelo Bolsonaro como pelos nossos cientistas aí, Dória, Eduardo Paes, esses caras aí, né, Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, há décadas, né? Essa política neoliberal, política do PSDB, do DEM, do MDB e tudo mais, destruiu, por um lado, o que a gente tinha de sistema de saúde público e, por outro lado, fez com que não houvesse nenhum investimento para ser criado onde não tinha nenhum serviço de saúde pública, né? E aí a gente se depara aí com um ano de pandemia de coronavírus. O Brasil é o país onde que mais está sendo afetado, fora os Estados Unidos, né, pela pandemia. E nesse um ano, o que foi feito? Não foi feito absolutamente nada. Ninguém construiu um único hospital. Os hospitais de campanha foram, na verdade, desmantelados. Não foram feitos testes em massa da população. Não foram distribuídos EPIs para a população. A vacina é uma vacina fake, né, que serviu só para o João Dória importar da China, obrigar a Anvisa a passar, né, a vacina aí que não tinha nem 50% de eficácia. O Dória chegou, pegou todas as vacinas que ele importou da China e tirou uma foto para servir de capa da Isto É, né? E a Quanto É fez uma baita de uma propaganda aí para o João Dória. Enquanto isso, mais de 200 mil pessoas estão morrendo no país e a imprensa não fala absolutamente nada disso daí. Não fala que as privatizações, a política neoliberal de sucateamento e destruição do SUS e todo o sistema público de saúde é a responsável principal, né, por isso daí, pelo cenário caótico que a gente está vendo hoje aqui no Brasil. Política neoliberal, mais uma vez, levada a cabo pela direita de conjunto, principalmente pelo PSDB, né, que no governo nos anos 90, com o FHC, foi responsável pela devastação neoliberal do país. E que mesmo os governos do PT não reconstruíram, né, o sistema público de saúde, muito pelo contrário, inclusive dando continuidade em um determinado nível, né, a essa própria política neoliberal. E no golpe de Estado simplesmente multiplicou, né, essa política aí
privatizando, sucateando, deixando de investir. O Dória, no ano passado, ali, ele brecou e cortou, né, tentou cortar todos os serviços de fomento à ciência, tecnologia, desenvolvimento da ciência, de pesquisa aqui em São Paulo, né? Só que isso daí a gente acha fazendo a gente que tem que ser cientista, né, para a gente conseguir fazer a pesquisa e achar na internet todas essas informações para poder denunciar, porque a imprensa não fala, né? A imprensa não dá destaque a isso, ao contrário do Diário Causa Operária, por exemplo, do jornal Causa Operária e da Causa Operária TV, que a gente vem batendo nessa tecla todo santo dia, né? A gente sim faz um contraponto a toda essa palhaçada, essa propaganda, a essa enganação da imprensa burguesa, a imprensa golpista, né? Que, por um lado, ela fala, Brasil, morreu 1.000 pessoas nas últimas 24 horas. Brasil, 240 mil mortos. Mas não existe crítica, não existe denúncias de tudo isso que a gente está falando, por exemplo. A gente, aqui na Causa Operária TV, a gente não tem repórter que vai lá, que a gente consegue bancar o repórter para ir fazer investigação, que tem contato no governo para pegar documento, para conseguir coisa, que tem um monte de contato aí, que tem apoio de outros jornalistas, tudo, para fazer todas essas denúncias, investigações, apurações, tudo. A gente faz isso daí baseado na própria imprensa e a gente precisa garimpar bastante para achar. Agora, esses caras aí da Folha, do Estadão, da Globo, que tem todo um aparato, um império de comunicação, né, que tem a infraestrutura suficiente para eles fazerem tudo isso, eles não fazem, né, justamente porque não tem interesse em fazer, porque eles não têm interesse em fazer essas denúncias contra a direita golpista ou contra o próprio Bolsonaro, né? Inclusive, o interesse deles é manter o Bolsonaro e, se bobear, até apoiar o Bolsonaro nas eleições de 2022. Então, tudo isso daí está por trás, né, dessa cobertura da imprensa, cobertura circense, né, da imprensa, uma cobertura, na verdade, de ficção científica, né? Eles gostam tanto de falar em ciência, viva a ciência, que, na verdade, eles estão falando deles próprios, eles estão atuando com o Ali Camel lá na Globo, ele está fazendo o papel de George Lucas, né? Ele está fazendo um mundo paralelo ali, uma ficção científica, porque o que passa ali na telinha da Globo, o que a gente lê nas folhas ali do Estadão, do jornal o Globo, é tudo conto, né, para boi dormir. Aquilo lá é tudo uma palhaçada, uma mentira. E depois é a imprensa chinesa, a imprensa russa, a imprensa cubana e venezuelana, que é chapa branca, que é instrumento de propaganda desses governos e desses estados, né? Bom, a Monique FC, ela fala, kkk, bem assim mesmo, Bom, queria agradecer então a todo mundo que acompanhou aqui o Não Compre Jornais, Minta Você Mesmo. Valeu pela audiência, valeu aqui pelos comentários de todo mundo. Obrigado a vocês que compartilharam com toda a sua família, com todos os seus amigos, todos os seus colegas, né? E se você não fez isso, pode fazer. Pode dar uma curtida, pode enviar aí, pode entrar no nosso programa de membros. Valeu aqui um último comentário da Simara Carvalho, fala que o público da Globo atualmente não entenderia se as notícias fossem dadas de verdade. A Cecília Maria também já dá uma boa noite pra gente. Boa noite, Cecília, boa noite a todo mundo. Fiquem agora com o Cineclube Luiz Buñuel, programa de cinema da Causa Operária TV. A gente volta na próxima sexta-feira às 18 horas, não perca amanhã, 11h30 da manhã, Rui Costa Pimenta, neste mesmo cenário, mas não nesse mesmo horário, nesse mesmo local, para apresentar a análise política da semana. Tchau, pessoal.